crianças do Chácara Kids! Tudo bem com vocês? Nossa, nós estamos em um mês novo, em um ano novo, 2021! Que bom estar aqui com vocês! E nesse mês nós temos aprendido que Deus é indescritível, que Ele é o nosso Criador e que Ele não tem limites, que Ele é muito criativo. O que é a criatividade mesmo? A criatividade é imaginar o que você pode fazer, porque você foi feito à imagem de Deus. E nesse mês nós estamos aprendendo sobre isso. E hoje, na história de hoje, eu vou falar sobre uma pessoa especial que até tem um livro na Bíblia para narrar a sua história. O nome dela é Esther. Isso mesmo. Mas antes da gente começar a história, vamos falar o versículo desse mês? Peguem lá a Bíblia de vocês, abram em Salmos 145, versículo 3. Vamos lá? Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Isso mesmo. Nesse versículo que nós estamos aprendendo esse mês, a gente tem aprendido sobre a grandeza de Deus. Como Ele é criativo, como Ele é poderoso e o que Ele faz. E na história de hoje, a ideia principal é: Deus criou cada um de nós, Deus criou você com um propósito. E nessa história, nós vamos ver isso muito claro. Esther, ela era judia, ela era de Israel, mas aconteceu uma guerra na cidade dela. E o rei Xerxes, que era da Pérsia, ele conquistou Israel e ele trouxe todas as pessoas que moravam ali para o reino dele. E Esther cresceu na Pérsia. Quando seus pais faleceram, ela tinha um tio. O tio dela era o Mardoqueu. E o Mardoqueu passou a criar Esther. E a Esther foi crescendo, crescendo e ficando uma moça bonita. Enquanto isso, o rei Xerxes estava lá no seu castelo, ele tinha várias pessoas à sua disposição, vários funcionários, e ele tinha uma rainha que se chamava Vasti. Um dia, o rei Xerxes, faz de conta que essa aqui vai representar o rei Xerxes, essa coroa. O rei Xerxes estava dando uma festa muito grande, muito chique, muito rica. E ele achava que a sua rainha era a coisa mais linda do mundo. Então, ele queria mostrar a sua rainha para todos. E ele deu uma ordem. Ele falou: mandem buscar a minha rainha Vasti, para que todos vejam a sua beleza. Mas a Vasti não obedeceu. Ela falou que não iria. Gente, o rei Xerxes ficou tão bravo, que ele deu uma ordem. Ele pegou o cetro dele e falou assim: o quê? O que ela está pensando? Eu não quero ela mais como minha rainha. Pode expulsá-la daqui. E depois que ele fez isso, ele deu outra ordem. Ele falou: homens, busquem todo o reino
as mulheres mais bonitas, as mulheres solteiras lindas e tragam ela para cá, porque eu vou escolher uma nova rainha. E Mardoqueu ouviu a ordem do rei. Lembra? Ele era tio da Ester. Ele foi falar com a Ester e falou: Ester, eis que surge uma oportunidade. Você deve ir para o reino e se candidatar. Ela, nossa, sim, vá, mas não fale para ninguém que você é judia, que você é do povo de Israel. Fique de boquinha fechada. E a Ester obedeceu. E, gente, a Ester, junto com as outras moças, passou por um tratamento de beleza. Isso mesmo, vocês acreditam? Ah, nesse tratamento de beleza, todos os dias elas passavam cremes no corpo, no rosto, para ficar com a pele macia. Usavam também um creme de cabelo para deixar ele bem sedoso e bem bonito. Nossa, tinha até umas especiarias que o responsável colocava lá para elas. Elas sempre tinham que tomar banho com os melhores sabonetes, com aqueles sabonetes que tinham cheirinho de leite, passar perfumes para ficar cheirosa. E elas ficaram fazendo esse tratamento por um tempo. Todas elas, até a Ester. Até que chegou um dia, passou a época do tratamento, o rei mandou chamar todas as moças. Por favor, mande entrar todas as moças para que eu possa escolher a minha rainha. E a Ester colocou um vestido de princesa e foi se mostrar para o rei, assim como as outras meninas também. E na hora que ela entrou, o rei, quando a viu, ele ficou maravilhado. Ele levantou o cetro dele e disse: essa será a minha rainha. Então, ele pegou uma coroa de princesa e colocou na cabeça de Ester. Uma coroa de rainha, né, tio? E Ester foi a escolhida. Muito bem. Depois que a Ester foi escolhida, ela tinha um palácio só para ela. Ela foi lá para esse palácio dela. E ela estava lá no palácio, enquanto isso, o rei escolheu um homem de sua confiança, que fosse abaixo dele, que depois dele só esse homem poderia mandar. O nome dele, sabe qual que era? Era Ramã. E quando o rei o escolheu, ele recebeu uma cartola do rei, porque ele era muito importante. Ele até tinha um bigodão, sabe, assim, de homem importante. E esse Ramã gostava que todo mundo o adorasse, falasse que ele era especial. Quando ele passasse, todos tinham que se curvar diante dele, porque ele era muito importante. Mas tinha uma pessoa que não fazia isso, que era o tio de Ester. Faz de conta que essa barbinha aqui é o do Mardoqueu. O
tio de Esther, ele não se curvava diante de Ramã. Ah, gente, o Ramã não se conformava. Ele falava, não é possível. Como que esse homem não se curva diante de mim? Ele tem que se curvar. Então, ele pensou em um plano para acabar com Mardoqueu, mas não só com ele, um plano também para acabar com todo o povo. E sabe o que ele fez? Ele foi conversar com o rei. Ele foi lá e falou assim, rei, eu preciso falar com o senhor. Aí o rei, pode falar, Ramã? E eles começaram a conversar e Ramã falou assim para ele, sabe, aqui no seu reino existe um povo que não adora o Senhor, que não se curva diante do Senhor. O rei ficou muito bravo, onde já se viu isso? Então, Ramã teve a ideia de fazer um decreto para acabar com o povo. E o rei fez o decreto. O rei fez esse decreto e nesse decreto falava que todas as pessoas que eram israelitas, que tinham nascido em Israel ou que eram descendentes, iriam morrer. Quando Mardoqueu ficou sabendo disso, ele ficou inconformado. E ele foi falar com a Esther. Ele procurou a Esther para conversar com ela. Só que não podia chegar até ela. Então, o que ele fez? Ele mandou entregar uma mensagem muito importante para Esther. E na hora que Esther abriu, ela leu. Nossa, está acontecendo isso? Aí ela devolveu para o tio dela. E o tio dela, ela perguntou lá na mensagem para o tio, o que você quer que eu faça? E o tio respondeu, eu quero que você vá conversar com o rei. Ela, mas eu não posso conversar com o rei. Eles ficavam trocando cartas. Porque se eu entrar na frente do rei, o rei vai mandar me matar. Aí o tio dela falou, quem sabe essa não seja a sua missão, Esther? Quem sabe isso não seja importante? Foi para isso que Deus te colocou aí, com um propósito? Aí Esther falou, tá bom. Então, todo o povo, eu e todas as minhas funcionárias, nós vamos jejuar por 3 dias. E depois disso, eu vou falar com o rei. Passaram os 3 dias. E a Esther colocou um vestido muito bonito e entrou na presença do rei. Ela estava com muito medo, porque se o rei não abaixasse o cetro, significava que ele não queria vê-la. Mas na hora que a Esther entrou, o rei ficou tão feliz de vê-la que ele abaixou o cetro e falou, venha minha rainha, o que você deseja? O que você quer falar comigo? A Esther falou para ele, meu rei, eu gostaria que você fosse jantar na minha casa, lá no meu palácio, comigo e junto com você, que você levasse Ramã também. O Ramã ficou todo cheio. O rei falou, claro, minha rainha. E, gente, no outro dia, eles foram. O rei e o Ramã. Quando chegaram lá, olha aqui atrás, vocês estão vendo? Naquele banquete, naquele lugar maravilhoso, eles sentaram para o jantar e conversar com Esther. E o rei perguntou,
Esther, o que você quer falar comigo? A Esther era sábia. Ela disse: "Oh, meu rei, eu gostaria que você viesse novamente amanhã, se for possível, para jantar novamente o Senhor e Ramã." E o rei aceitou. Quando foi no outro dia, tinha outro banquete especial. O rei chegou, Ramã chegou e Esther estava lá também. Quando eles chegaram, o rei falou para ela: "Então me diga, minha rainha, o que está acontecendo?" E ela contou todo o plano de Mardoqueu e falou para ele que ele, o Ramã, Mordecai quer dizer, todo o plano de Ramã. Ela contou que Mordecai, o tio dela, tinha falado: "Olha, ele quer destruir o meu povo, ele quer acabar comigo." O rei ficou tão furioso, que ele mandou matar Ramã, gente. Ramã já era. E aí, o rei fez um novo decreto. E o decreto que ele fez foi: assim diz: todo mundo que é judeu, descendente de Israel, poderá se defender contra qualquer um que tentar tirar a sua vida. E dessa forma, Esther foi usada por Deus. Deus tinha um propósito na vida dela e Deus a usou. Ela se deixou usar. Assim também é com a gente. Nós devemos perguntar e pedir a Deus: qual o nosso dom? No que o Senhor quer me usar? Qual é o propósito da minha vida aqui? Não é verdade? Assim como Jesus. Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele veio com um propósito. O propósito de nos salvar. Crianças, vamos orar e pedir a Deus para cumprir o propósito em nossas vidas? Senhor, obrigado, porque o Senhor é maravilhoso e porque tudo que o Senhor faz, o Senhor tem um propósito. Obrigado porque o Senhor me criou com um propósito. Ajuda-me a cumprir este propósito aqui na Terra. Que eu possa usar a criatividade que o Senhor me deu para fazer isso. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, sejam como Esther. Cumpram o propósito que Deus tem para vocês. Um beijo.